Olá, turma, tudo bem com vocês? Me chamo Pedro e sou professor de História da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Hoje continuaremos nossa série de vídeos para vocês, alunos que por algum motivo não estão podendo participar, nem da aula online, nem da aula presencial, ok? Essa aula de História, então, ela é voltada para o pessoal do oitavo ano, nono ano e do EJA do ensino médio, né? Como referência, vocês vão usar o material 5, que vai da página 14 a 18, né? Disciplina de História. Lembrando, pessoal, que esse material, né, tem como objetivo discutir o racismo estrutural, né? Discutir as relações do racismo atual, né, contemporâneo, com o período de escravização, né? E discutir e problematizar, né, o racismo, as suas consequências no dia a dia. Né? Para continuar, então, hoje que é a nossa terceira aula, né, do material 5, sugiro que vocês acompanhem comigo a leitura, né, deste texto para depois respondermos as questões, ok? Mesma coisa que eu já sugeri em outros vídeos. Leiam, né, com atenção, grifem o que for importante, tá? Para depois ser mais fácil. É melhor ler uma vez só, bem lida, do que várias vezes, né, e não entender nada. Então eu vou ler aqui com vocês, mas leiam novamente, entendam, tenham paciência, né, para entender o que está escrito, ok? O lado africano do tráfico. Do lado africano, a enorme diversidade humana e ambiental do continente faz com que seja difícil analisar as trocas comerciais da África como um todo. De fato, o tráfico de escravizados não expandiu nem diminuiu em todas as áreas da África ao mesmo tempo. Uma série de expansões e quedas acentuadas, né, em regiões específicas contribuíram para uma tendência composta mais gradual para a África subsaariana como um todo. O que a gente pode entender até aqui, pessoal? A gente está falando de um continente do qual existiam centenas de etnias diferentes. Né? A gente está falando de uma gigantesca diversidade humana e ambiental. Né? E que o tráfico de escravos ele vai ter essas variações com relação ao espaço e tempo. Tá? Cada região exportadora viveu um grande aumento na quantidade de escravizados fornecidos para o tráfico transatlântico. E quando isso acontecia, o mais comum era que ela continuasse a exportar um bom número de escravizados por um período de um século ou mais. Né? Tráfico transatlântico, a gente está falando ali então desse eixo, né, que liga a África à América do Sul, né, a América, pelo Oceano Atlântico. Né? As três regiões que forneceram o menor número de escravizados, Senegâmbia, Serra Leoa e Costa do Barlavento, atingiram esses níveis mais altos durante períodos bem mais curtos. Né? No terceiro quartel do século XVIII, né, então, nos últimos 25 anos do século XVIII, todas as regiões tinham sido submetidas a uma intensa expansão das exportações de escravizados. Um carregamento de escravizados podia ser obtido em determinados pontos ao longo de toda a costa ocidental da África. Com o início do boom do café e do açúcar brasileiros, parte do final do século XVIII, perto do final do século XVIII, perdão, os traficantes dobraram o Cabo da Boa Esperança e foram até o sudeste da África para encher seus navios. Mas, embora o tráfico de escravizados penetrasse boa parte da costa africana, seu foco era tão concentrado em determinadas regiões africanas quanto era em determinadas nações europeias transportadoras de cativos. A gente vai ter alguns pontos, então, que era mais abrangente, que era mais expressivo o número de tráfico, né? Assim como
as nações europeias que eram responsáveis, né, basicamente eram as mesmas. Né? A África Centro-Ocidental, né, o longo trecho de costa que vai do sul do Cabo Lopes até Benguela, enviava a cada quarto de século mais escravos do que qualquer outra parte da África, com exceção de um período de 50 anos entre 1676 e 1725. De 1751 a 1850, essa região forneceu quase a metade de toda a força de trabalho africana nas Américas. No meio século após 1800, a África Centro-Ocidental produziu mais escravizados do que todas as outras regiões africanas juntas. De modo geral, o centro de gravidade do volume do tráfico se localizou na África Centro-Ocidental até 1600. Uma informação importante, né? De onde mais saía pessoas escravizadas da África. Essa região da África Centro-Ocidental. Em seguida, foi se deslocando lentamente para o norte, até cerca de 1730, retornando a partir daí gradualmente seu ponto de partida até meados do século XIX. Além disso, os escravizados partiam de um número relativamente pequeno de portos de embarque em cada região africana, embora suas origens e etnias fossem altamente diversificadas. Isso é importante também, né? Que eram escravizados povos de diferentes origens e etnias. Embora o Idá, na Costa dos Escravos, fosse outrora considerado o porto negreiro mais movimentado do continente africano, atualmente julga-se que ele tenha sido superado por Luanda, na África Centro-Ocidental, e Boni, no Golfo de Biafra. Luanda sozinha despachou cerca de 1,3 milhões de escravizados, e estes três portos mais ativos juntos foram responsáveis por 2,2 milhões de partidas de escravizados. Em cada um desses portos, o tráfico assumiu características específicas, tá? E seguiu perfis temporários bastante distintos. Luanda já participava ativamente do tráfico de escravizados na década de 1570, quando os portugueses estabeleceram uma base por lá, e continuou ativo ao longo do século XIX. O Idá, né, outra região fornecedora de escravizados, forneceu escravizados durante um período mais curto, por cerca de 2 séculos, e foi um porto dominante apenas nos 30 anos anteriores a 1727. Boni, provavelmente o segundo maior ponto de embarque na África, forneceu 4 de cada 5 escravos que exportou no curto intervalo de 80 anos entre 1760 e 1840. Não é de estranhar, portanto, que possam ser percebidas algumas ligações sistemáticas entre a África e as Américas. Bom, pessoal, à medida que avança a pesquisa sobre a questão das conexões transatlânticas, né, pelo Oceano Atlântico, vai ficando mais claro que a distribuição dos escravos no Novo Mundo, que Novo Mundo a gente já viu, né, que a gente está falando da América, não é, né, de modo algum aleatória, tá? Tal como se dá com a distribuição de europeus. 80% dos escravizados que rumaram para a região sudeste do Brasil foram levados da África Centro-Ocidental. A Bahia, né, comerciou em proporções semelhantes com o Golfo de Benin. Cuba representa o extremo oposto. Nenhuma região africana forneceu mais de 28% da população escravizada dessa região. Quanto aos Estados Unidos, a maioria das importações se situa entre os dois extremos, sendo provenientes de diversas regiões costeiras, que foram se diversificando à medida que o tráfico com a África se expandia e incluía novos povos. Eu acho que ficou claro para vocês que era todo um grande negócio, né, a escravidão. Ela foi responsável, então, por uma intensa circulação, né, de pessoas e de riqueza, né, porque elas eram vendidas, as pessoas, como mercadorias, né? Então existia todo um tráfico e toda uma conexão entre África e Américas.
Pessoal, percebam, né, vocês têm aí no material de vocês também a radiografia do tráfico, né, as 6 principais rotas negreiras. Então, de onde eles saíam? Né? O ponto A, Serra Leoa. Né? B, Costa do Ouro. C, Baía de Benim. D, Baía de Biafra. E, Congo e Angola. E F, Moçambique. Né? Então, quantidades, né, elevadíssimas de pessoas sendo transportadas, né, traficadas da África para a América. Né? Escravos que chegaram aqui, então, na Carolina, né, nos Estados Unidos, na região sul dos Estados Unidos, 47 mil escravos chegaram lá, né, escravizados. Cuba, 502 mil, né? Então, Cuba aqui na América Central, Jamaica aqui na América Central também, né? 69 mil. No 4 aqui é Guiana, né? 65 mil. A Bahia, só na Bahia, né, do Brasil, 161 mil. Enquanto no sudeste do Brasil, 893, né, quase 894 mil pessoas, né, escravizadas que chegavam nessa região. Então vocês podem perceber que o Brasil foi o país que mais recebeu, né, pessoas escravizadas que vinham da África. Bom, de acordo com o mapa Radiografia do Tráfico, cite quais eram as regiões da África das quais eram trazidos à força a maior quantidade de africanos escravizados e qual região da América, né, vieram em maior quantidade. Né? Isso aí algumas coisas a gente já discutiu. A gente pode apontar, pessoal, que a região do Congo e Angola, né, foi a região que mais, né, saíram pessoas escravizadas, enquanto a região que mais recebeu pessoas escravizadas foi o sudeste do Brasil. Na atividade 2, é pedido que vocês estabeleçam uma relação entre a música A Carne e o texto, né, o lado africano do tráfico, e o mapa Radiografia do Tráfico. Para tanto, produzam um texto apontando como a letra da música está relacionada com o texto e o mapa. Pessoal, aqui então é uma grande revisão. Eu peço que vocês façam com atenção, né? Leiam novamente a letra da música, o texto, observem o mapa, né? E vamos produzir um texto bem bacana aí, fazendo essa relação, né? Pensando, refletindo sobre a situação dessa população que veio de forma forçada para a América, que veio para trabalhar, para ser mão de obra aqui, de forma forçada, né? E que hoje, né, os descendentes dessas populações sofrem com preconceitos, né, com desigualdades, né, que são maiores entre essas populações. Né? Eu espero que vocês percebam, né, na música, no texto, no mapa, que todos eles abordam, né, a questão da transformação da população negra em mercadoria, utilizada então no tráfico de escravizados da África para a América. E que ainda persiste nos dias atuais, né, através da persistência, da continuidade do racismo em nossa sociedade, né, que é abordado pela música, né, muito bem discutido na música, né, que a Elza Soares canta e nós, né, analisamos na aula anterior. Pessoal, então, buscando as raízes históricas desse problema, nós podemos pensar que essas populações, né, que vieram, né, foram trazidas para o Brasil de forma forçada, né, para serem escravizados aqui, né, para ser mão de obra, para movimentar a economia do Brasil. Né? A economia do Brasil que era né, totalmente dependente da agricultura, né, por um período da cana-de-açúcar, depois do café, vai depender dessa mão de obra escravizada, né, que era um fruto de um tráfico, que era algo que também gerava muita riqueza
para os europeus que comercializavam essas pessoas, né? Como se fossem mercadorias, pessoas transformadas em produtos de venda, né? E essas pessoas viviam em condições, né, de exploração de trabalho, né? Vale chamar a atenção que existiam resistências, né, de diferentes maneiras, a gente vai abordar ainda isso mais para frente, né? Mas vale chamar a atenção que essas populações que eram, né, em sua maioria, de africanos escravizados, que eram maltratados, né, que tinham um lugar né, de nenhuma participação na sociedade brasileira, após a abolição da escravidão, foi deixada à sua própria sorte, né? Porque a legislação, a política que foi feita, né, as leis, aboliram a escravidão, libertaram essas pessoas. Mas essas pessoas, né, descendentes de muitos que tinham vindo da África, ou muitos que, né, tinham, né, vivido praticamente a vida toda em fazendas, trabalhando de forma, né, forçada, de repente se tornaram livres, só que não tinham moradia, não tinham emprego, né, não tinham participação política para mudar essa situação, né? Então, o que a gente tem hoje é a herança desse período, que foram deixados à própria sorte. E a gente vai ter a chegada dos imigrantes, né, para compor essa mão de obra que agora teria que ser paga. Mas ao invés de pagar e contratar aquelas pessoas que estavam deixando de serem, né, escravas, a opção era por pessoas que estavam vindo da Europa. Então, sem emprego, sem moradia, né, o que restou para essas populações? Então, a gente tem aí uma reprodução, né, de um problema que vem, né, lá do período colonial. Tá? Então, não é fácil superar essa questão histórica. Então, muita coisa precisa ser discutida, pensada, muita coisa tem que ser feita, políticas públicas, maior participação da população negra no poder, né? Ou seja, participar da vida política, para ter maior representatividade, para ter uma maior atenção às suas demandas. Tá? Então, ainda o caminho é muito longo para superar a desigualdade, para superar o racismo, né? Mas a gente precisa discutir sobre isso, né? Não é deixando de falar sobre isso que as coisas vão se resolver, pelo contrário, a gente precisa falar, a gente precisa apontar, a gente precisa discutir para que isso seja um dia, quem sabe, superado, né? Mas hoje a realidade não é essa, as populações negras sabem o que sentem na pele e muito precisa ser feito e pensado e discutido, tá? Então cabe a nós, primeiro, entendermos de onde vem esse problema e daqui para frente tentar fazer a nossa parte para tentar resolver um pouquinho disso, né? Tá bom? Então essa é a função da história, né? A história pode ajudar a pensarmos de forma diferente para, quem sabe, mudar as coisas no futuro, né? Então a história não é passado, a história é presente, visando, quem sabe, um futuro melhor a partir dos problemas que podem ser resolvidos, ok? Então, essa é a ideia, né, que nós precisávamos discutir no material 5. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido bastante e peço que vocês revisem os textos, as atividades, ok? Bons estudos, nos vemos na próxima aula, começaremos o material 6. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.